Imagina que tu já tem uma carteira de investimentos de ações, fundos imobiliários, ETFs, Bitcoin, uma carteira realmente boa, robusta e já está te entregando resultado e é para longo prazo. Aí acontece uma catástrofe na tua vida, acontece uma situação inesperada, alguma coisa que tu precisa retirar esse dinheiro antes do previsto. Bom, isso acontece bastante e eu vou explicar para vocês como que não fazer isso e a minha experiência pessoal, porque eu também já fiz isso. Bom, gente, bora lá pro vídeo. A reserva de emergência é o primeiro passo de qualquer investidor. Eu falo bastante sobre isso aqui no canal, justamente porque aconteceu, eu já cometi esse erro de não ter uma reserva de emergência adequada. Inclusive mais de uma vez, duas vezes. A reserva de emergência, o que acontece? Ela não é padrão para todo mundo, né? Para um autônomo, ela tem que ser um pouco maior, para um empresário tem que ser um pouco maior, para um CLT, um pouco menos do que o autônomo, né? Mas para um servidor público ela já pode ser um pouco menor, mas mesmo assim, tu não pode descredibilizar ela, tu não pode desabonar, porque ela é realmente muito importante. Falo porque já vi na pele. O que acontece? Se você não tem uma carteira, uma reserva boa, a qualquer momento que surgir um imprevisto, precisa trocar de cidade, tu vai trocar de casa, tu vai adquirir algum, precisar fazer alguma coisa que não está nos teus planos, que é realmente um imprevisto, né? A gente sabe que vai ter imprevistos na vida, mas a gente não sabe exatamente quais e quanto eles vão nos custar. Então, pode acontecer. Então, quando você não tem uma boa carteira, uma boa reserva ali, tu acaba se atrapalhando nesse sentido. Vou contar a minha experiência. O que que eu fiz a primeira vez? Eu não tinha. Eu sempre tive uma reserva de emergência, mas ela não era suficiente. Eu tinha mais dinheiro alocado ali na renda variável do que na renda fixa, no pós-fixado, que eu sempre falo ali que tu pode resgatar a qualquer momento. O que que acontece? Primeiro, você sempre tira da renda fixa, né? Só que chega um momento que isso cessa. A primeira vez eu tinha ainda renda fixa em IPCA+, e então o que que acontece, que a gente já falou nos vídeos. Quando você tem IPCA+, você sofre a marcação a mercado. E a marcação a mercado ela pode ser positiva ou negativa. Quando ela é positiva, significa que normalmente é quando a taxa de juros cai. Normalmente não, é quando a taxa de juros cai. E quando ela é negativa, significa que a taxa de juros subiu. Nesse caso, eu não cheguei a pegar uma marcação de título negativa, mas aquele título que eu tinha podia ter rendido muito mais. Eu precisei resgatar naquele momento, precisei vender aquele título para utilizar o dinheiro na reserva, na emergência que eu tive. Não contente com isso, eu zerei essa posição de renda fixa IPCA+, então eu tinha títulos de 2035 e 2040, se eu não me engano, não me lembro, mas eram títulos mais longos, que eu pretendia levar a vencimento, né? Então, era realmente a ideia que esse valor em carteira fosse para uma aposentadoria, se fosse para um momento futuro. Mas enfim, não contente com isso, eu precisei logo depois, ainda não tinha resolvido com esse dinheiro, precisei vender minha parte em fundos imobiliários. Então eram bons fundos que eu considerava, já tinha analisado os fundamentos, eles já estavam pagando yield, tinha comprado descontado. Mas como eu não me preparei adequadamente para a reserva de emergência, então eu acabei sofrendo essa penalidade ali. Então eu acabei não tendo a rentabilidade máxima da minha carteira. Então, muitas vezes, na reserva de emergência, tu não precisa se preocupar, muitas vezes não, tu não precisa se preocupar muito com a rentabilidade do teu reserva de emergência. Claro, se render mais, melhor. Mas tu tem que ter uma boa parte em reserva de emergência. Eu digo que se você tem menos de 50 mil reais, no mínimo, no mínimo, no mínimo, 50% precisa estar alocado em renda fixa pós-fixada, que é aquela que tu pode resgatar a qualquer momento. De preferência, liquidez diária, né, nesse caso. Por quê? Com a renda fixa pós-fixada, o resgate fica imediato, tu não vai perder nada nesse sentido. Tu vai ter que pagar o imposto de renda, lógico, né, mas é só sobre o rendimento. Dito isso, galera, falando sobre por que a gente tem que ter, vamos analisar quais são as melhores formas de reserva de emergência. Então, existem algumas maneiras de você fazer a tua reserva de emergência, alguns produtos que tu pode utilizar. O primeiro e mais conhecido deles é o CDB, ou RDB, ou RTC. São todos títulos emitidos por instituições financeiras, sejam bancos, sejam instituição de pagamentos, seja uma cooperativa. Basicamente, tu vai pegar um de liquidez diária.
que significa que tu pode resgatar qualquer dia, né? Todos os dias tu pode resgatar, ele tem uma liquidez diária, para transformar aquele título, aquele produto de investimento em dinheiro. Ele é um bem mais simples, se você conseguir receber 100% do CDI, melhor dos cenários. Mas se você conseguir um pouquinho a menos, se for na tua instituição que tenha confiança, ele não tem muito problema, tá? Se é para reserva de emergência. Se for pra uma carteira mais a longo prazo, aí sim o retorno tem que ser mais interessante. Mas daí tu pode colocar em prazos diferentes, deixar o dinheiro com menos liquidez, que daí ele vai pagar mais. Segundo forma de você, segundo produto que tu pode utilizar, fundo DI. O que é o fundo DI? Fundo DI basicamente é um cofre de investimento do qual muitas vezes eles compram títulos atrelados ali à Selic, do Tesouro mesmo. Pode comprar, também não é uma. Só olha se a taxa de administração é baixa, se for menos de 0,50, pode utilizar, só ver como que funciona a liquidez, porque normalmente esses fundos eles têm um horário específico, 4, 5 da tarde, então se você precisar depois das 4 da tarde, tu não consegue resgatar. Então tem isso, dá uma olhadinha na instituição que tu faz. Mas também serve. Não é o melhor, mas serve. E o último, que agora é uma novidade do Tesouro Direto, é o Tesouro Reserva, né? O Tesouro Reserva ele promete ser 24%. Então, tu poderia resgatar em feriados, de madrugada daria certo. Se ele realmente entregar isso, pode ser uma baita opção. Atualmente, ele só está disponível no Banco do Brasil. Ali pelo site do Tesouro Direto diz que ele vai ser disponibilizado para os outros parceiros do Tesouro Nacional, mas isso não é agora. Então, se você puder esperar, beleza, espera. Se você tem conta no Brasil, também pode ser que faça sentido tu utilizar lá, testar. Se ele realmente entregar esse, como é um produto que eu particularmente não tenho, então não posso dizer exatamente se ele funciona, mas se ele estiver entregando esses 24/7, é um baita produto para reserva de emergência. Também existem as caixinhas ali, então no Nubank, eu acho que na Inter também tem, também pode ser uma opção, mas daí vai de você. Então, dito isso, galera, reserva de emergência é muito importante. Vocês têm que ter, seja o primeiro produto que vocês têm, se igual e a dica que eu dou de bônus, se você tem menos de 50 mil reais, pelo menos metade do seu dinheiro tem que estar em reserva de emergência, para que caso aconteça alguma coisa, tu estar protegido. Não significa que tu não possa ir fazendo as outras investimentos, tá? Mas pelo menos 50% você destina a esse. Ok? Galera, se vocês gostaram do canal, se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like, se inscreve, deixa aí nos comentários o que tu achar importante. Eu fico aqui disponível para próximos. Me siga nas redes sociais, Instagram, tudo mais. E do mais, até o próximo vídeo.